Bom dia, eu debaixo de uma amoreira. Oh, uau, 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 epá, carro saindo de garagem. Então, opa, eu ficava... Ok, essa é tão linda, opa, opa. Bom, então, olha, queria dizer, e vou dizer que estou debaixo da amoreira, da minha praceta. Outro dia falei dela. Colhemos aqui algumas amoras, mas entretanto eu não estou a avistar mais. Está ali uma, mas está muito cor da rosinha. Ela tem um petal uma lá em cima. Tem pouquíssimas amoras, pouquíssimas mesmo. Ou seja, é mesmo assim. Sei é que quando elas têm são maravilhosas, maravilhosas, maravilhosas. São mesmo boas, não são assim lá muito ácidas, são docinhas, não têm os carocinhos. E agora temos aqui um dos jacarandás da minha praceta. Ó. Lindo. É ou não é lindo? Olá! Que lindo dia de primavera que hoje está, não é? É. Aqui neste poiso onde me encontro, neste momento onde estou, está um lindo dia de primavera. Tirar a vassoura, está a vassoura ali, como se eu limpasse, como se eu varresse, como se eu limpasse, como se eu lavasse, como se... é mesmo só para dar a pala que anda aqui. Bom, então, sim, eu ontem fui ao treino e sim, eu fiz histórias cá fora, mas está um discurso tão inconclusivo, está um discurso tão no ar, um discurso tão a roçar o patético, que eu até falo da luzinha branca. Essa parte é que eu tenho pena, alguma pena de não estar audível, porque não está, porque eu acelerei o discurso. Eu até digo que ou vejam lá, portanto faço uma ironia, ou vejam lá que até de dia, que ainda é de dia, porque era de dia, porque eu saí mais cedo, porque quando é à quinta-feira, mas eu já venho para explicar isso, eu até digo que até assim se vê a luzinha branca da minha boleia com as amarelinhas às laterais. Até tenho alguma pena de não estar audível e ter deixado essa parte audível. Bom, mas eu ontem fiz então o cycling. Foi quinta-feira e eu fui fazer o cycling e curiosamente foi no... E também conto isso lá, nesse discurso de ontem. Curiosamente foi precisamente durante a aula de cycling que eu fiquei a saber que a próxima quinta-feira é feriado. E eu sei que há um feriado móvel por esta altura do ano e eu andava à procura... Como que é à procura de... Não, andava à procura, não. Andava aqui na minha cabeça se seria ou não, se estaria enganada. E andava... Portanto, estou agora noutra história. E andava a pensar que tinha que ir pesquisar onde é que andava o raio do feriado. E, entretanto, foi durante a aula de cycling de ontem que a professora mencionou: olha, para a semana não há, porque quinta-feira é feriado. Portanto, vou fazer um intervalo de 15 dias, se fizer, por entre aulas de cycling, que é uma modalidade que ainda me custa bué, porque não é... Porque eu dei início a esta modalidade já há um monte de tempo que eu queria fazer isto. Aliás, eu já fiz aqui há uns tempos, fiz uma ou duas, depois deixei de poder ir. E mesmo assim, à quinta-feira às vezes é difícil, por exemplo, na semana passada não pudemos ir. E às vezes é complicado, a quinta-feira é um bocado complicado de ir. E então... eu sinto que preciso de uma coisa de resposta de velocidade e de cardio e de dar aqui um estímulo. É o que eu sinto que é o que eu preciso e o cycling é o ideal para isso, porque eu também podia correr ou fazer outro género de coisas, mas o correr implica impacto e é muito diferente do cycling e no cycling realmente não há impacto nenhum, é só velocidade e força. E a menina precisa disso, mas a menina ainda está num estado muito lamentável, porque realmente não... eu tenho mesmo muita dificuldade em acompanhar em velocidade.
e em força. Tenho ainda muita dificuldade. E assim a fazer só de 15 em 15 dias, então, mais dificuldade vou ter, portanto, não dá. Mas pronto, mas vai-se fazendo e é como eu posso fazer e é como eu vou fazer. Sempre que possa ir ao cycling, eu estou decidida a ir. Pronto. Então, o que é que eu tenho mais para dizer? Havia mais alguma coisa para dizer? Tenho também uma fotografia, que essa é que deixei para agora, porque eu, a seguir ao treino, quis também, como fiz há 15 dias, quis tirar uma fotografia a mim, portanto, uma selfie, uma fotografia a modo selfie. Olha, um autorretrato à portuguesa, porque também há a palavra portuguesa para dizer selfie, autorretrato. Mas pronto, mas voltei a tirar então o autorretrato e esqueci-me outra vez de retirar todo o filtro do telefone para que a fotografia me mostre como eu saio do cycling. E não está. Não está. Até tenho duas selfies, se calhar ponho uma e outra. Uma sorriu timidamente e a outra estou meio que observadora. Uma espécie disso. Vai então ficar agora aqui essas duas fotografias. Ora, entretanto, eu ontem decidi experimentar a inteligência artificial de um dos editores de vídeo que eu uso, que é neste caso é o YouCut. Eu decidi experimentar um dos filtros, o Barbie, e usei estas duas fotos para tal, portanto, saiu-me assim, como se vai ver. Eu tenho três, penso que seja três três imagens de cada foto, tirei três, porque cada vez que a gente pede para usar esse filtro, ele faz diferente. E então, olha, ponho-os aqui todas. É isso. Vai ficar agora aqui a seguir. Boa tarde, boa tarde. Então, é verdade, agora já posso ser gorda à vontade, porque já vou caber muito melhor aqui no entremeio de um dos móveis do Estaminé e outro dos móveis do Estaminé. Uau, que espaço! Acho que foram 3 centímetros, lá que foi, que o Luís é que esteve ali a arrastar o móvel, claro. Um móvel cheio de gavetas, cheio de coisas, compridíssimo, pai, com 3 metros, acho que é 3 metros que isto tem. Se não tem, não está longe. E máquinas de duplicar chaves em cima dele, ferramentas. Ele levantou. Levantou não, ele não levantou, ele empurrou. Empurrou. Um bocadinho daqui, um bocadinho dali, um bocadinho daqui, um bocadinho dali. E pronto, e agora já posso ser gorda à vontade. Agora já posso ser gorda à vontade e também já posso receber montes de publicidade de tamanhos plus size. Plus size. Plus size. Plus size. Bem, assim é que aparece mesmo, né? É. Ora, esta coisa do plus size, eu não referi, mas vou referir. E não é nada mais, nada menos do que eu a corrigir-me, porque eu quando falei... Pois, plus size, exatamente. Porque eu quando falei aí das publicidades que recebo plus size, eu disse plus size. Não é plus size, é plus size. Então agora foi uma correção subtil, mas agora tive que escarrapachar. Porque precisava dizer que me estava a corrigir, porque eu venho... Não corrigir-me agora a seguir, mas não deixa de ser uma espécie disso. Vou completar algo que eu deixei incompleto.
e que não tem só a ver comigo, tem a ver também com o Rico Filho, porque eu, quando explanei que nós, no fim de semana passado, nós fomos a uma feira, uma exposição, uma feira de um dos nossos fornecedores no ramo das chaves, e que o Rico Filho também está no ramo das chaves, não trabalha connosco, mas está no meio das chaves. E eu disse que ele se dedicava à parte auto, da duplicação de chaves, comandos, essas coisas todas no ramo automóvel. Mas ele não faz só isso. Então depois é que eu me lembrei, então pera lá, então o moço ele faz tudo aquilo que eu faço também. Ele duplica chaves. É uma pessoa que trabalha numa loja que duplica chaves e que está no ramo das chaves e de outras coisas que têm a ver não, ele não é somente as chaves auto, então é tudo. O Rico Filho duplica todas as chaves que podem ser duplicadas. E a propósito de autos, ou coisas do género, no outro dia eu vi, no meio da rua, um senhor junto a uma moto, numa postura de braços cruzados, como se estivesse a dominar o mundo, ou então os arredores de si. Se calhar era mais isso. E depois, quando eu passei perto da moto, não é comigo, pelo menos o que não, quando eu passei perto da moto, percebi que era uma Honda Dominator. E qual é que foi a associação que eu... Então, a associação que eu fiz foi que... Portanto, já regressei. Era a vizinha Gislena. Era a vizinha Gislena. Eu estava aqui a passar em revista se hoje falámos acerca do tempo. Eu é que fui buscar o tema a tempo. Que hoje está um dia primaveril e eu disse, olha, hoje está um dia de primavera. Isto é que é um dia de primavera. E ela ficou, não, mas olha que é? Bom, então, a associação que eu fiz foi que, apesar de o homem parecer estar numa atitude dominadora, eu fui buscar uma moto, a Honda Dominator. Bom, apesar disso, a verdade é que quando a pessoa está de braços cruzados, assim, tipo em pose de... como que é dominar? Parecendo na sua cabeça. A verdade é que a pessoa que se põe de braços cruzados está na defensiva. Fecha-se, está fechado. Hoje é sexta-feira. Assim de repente, ou seja, é sexta-feira, é dia de vir para aqui contar que bolo ou doce vou fazer amanhã, que é sábado. Assim de repente dá-me a ideia que vou fazer os tais queques de banana com manteiga de amendoim. Isto porque eu lá em casa só tenho 3 ovos, fui hoje de manhã espreitar o cesto dos ovos, que eu sabia que já não eram muitos, tenho 3, esses queques levam 2. Ocorre que não sei o que é que vou jantar e às tantas é ovo, portanto, ou compro agora ou vou amanhã de manhã ao supermercado. Se calhar até vou, mas pronto, mas como não sei, eu quero fazer estes queques com manteiga de amendoim, porque eu comprei aqui há tempo umas manteigas de amendoim na Prozis, que tem, uma tem caramelo, outra tem chocolate branco, são assim umas todas cheias de adicionativos, são adicionativos que puseram ali, para vender, para vender. Então, eu quero usar aquilo, já tem algum tempo e eu quero usar, para além de que estes queques são muito bons, e então, se calhar é o que eu vou fazer amanhã. Se não for, se eu tiver ovos e se tiver na disposição de fazer outro género de coisa, ou se me esquecer de descongelar as bananas, porque as 2 bananas que são precisas para esses queques, eu ainda as tenho congeladas. Portanto, se não usar essas congeladas, vou ter que comprar, portanto, fico na mesma com os ovos. Não é comigo. E então, se eu não tiver na disposição de fazer então esses queques, faço um bolo que ando para fazer também há uma carrada de meses, há meses e meses e meses, que é um bolo que leva chá preto e mel, mas também não tenho mel. Ou seja, também não é comigo, eu tenho mel, mas não sei se chega. Eu acho que são 300 ml. Se for 300 ml não tenho de certeza. Ou então é um cup. Ok, já vou. Pois eu não estou certa também de ter mel que chegue para essa receita. Então, se eu não fizer nem uma nem outra, não sei qual farei. Também ando mesmo a precisar de fazer.
antes que chegue o tempo muito quente, aqueles tais pain au chocolat. Mas também ocorre que eu também não tenho chocolate lá em casa, porque para este, eu entretanto percebi que para o chocolate não escorrer, tem que ser um chocolate que tenha muito cacau, porque senão derrete tudo. Há mais probabilidade de derreter, pronto, sair todo dentro da massa. É isso que eu queria dizer. Então, na verdade, não sei. Ora, então vai saber. Vai-se mesmo a ver. Vai-se mesmo a ver. Eu ando de roda aqui de umas quantas coisas. Bolas, eu devo assustar as pessoas. Não é? Um bocadinho assustadora, não é? Epa. Sou muito pouco aglomeradora de pessoas. Eu um dia fiquei de vir falar da minha repelência. Houve um dia que eu estava decidida a vir falar da minha repelência, mas entretanto desisti e às vezes dá-me vontade de falar acerca da minha repelência aqui, nas minhas histórias, mas olha, está uma história passada e ainda não disse nada. Já estou até já. Anda esta pessoa de volta de algumas arrumações aqui no estaminé, portanto, tirando estes dias, a verdade é que eu ando muitas vezes de roda de arrumações aqui no estaminé e de modos diferentes de arrumar, de expor. Isto fora montras. Aliás, as montras até estão um bocadinho descuradas, mas isto não se diz. Mas também eu sei que estão um bocadinho descuradas. Aqui posso dizer também. Aqui não faz mal dizer. Pronto, estão realmente um bocadinho descuradas neste momento as minhas montras. Estão. Mas então eu agora ando de roda, não é comigo, eu ando de roda de parafusos. E há bocado calhou de arrumar uns quantos e de sobrar, portanto, não foi por mor das arrumações e dos modos diferentes de expor os artigos no estaminé, não foi por isso, foi precisamente de um trabalho muito corriqueiro que é marcar e arrumar. E então uma das caixas dos parafusos eram parafusos a mais para a caixa onde normalmente estão arrumados. E então eu eu escrevi num papelinho a mais lá dentro e coloquei na caixinha. Mas eu pensei assim, o cliente vai ver isto, se calhar não é assim lá muito bonito, e pensei pôr iniciais. Então, iniciais daria H, M, L, D. Eu parecia-me que isto era uma sigla. Tipo, as doenças mentais são muitas vezes designadas, aliás, todas as doenças, ou seja, muitas doenças, mas as doenças mentais é muito comum ver-se serem descritas por meio de... E então desistir da ideia. Mesmo não querendo, as doenças mentais têm um estigma de doenças falsas. Uma coisa dentro desse género. E atualmente dá-se, eu penso que até atualmente dá-se muita importância e muito valor, se é que eu posso usar esta palavra, dá-se valor, dá-se crédito, assim é que é, a quem tem doenças mentais, mas eu acho que continua a serem muito desvalorizadas. Sim. Olha, valor, pois valores desacreditadas. Coerência, Gina Maria, coerência. Falaste em crédito, é desacreditadas. Não é? Eu acho que sim. Eu acho que é. E depois há um montão de doenças mentais. Um montão delas. Há até uma que é... também não sei bem se é uma doença. Não sei se será doença. Bem, se for diagnosticada é doença. Não interessa. E olha, ainda bem que não sei, mas pronto. É o déficit de atenção. O déficit de atenção é uma coisa muito comum. Oi, tudo bem? Falar ao telefone, isso é... Não estou, quer dizer, eu não estou a falar ao telefone, eu estou a falar para o telefone, que é diferente. Mas pronto. Então, onde é que eu ia? Não sei.
Já sei, já sei. É isso, déficit de atenção. Déficit de atenção. Eu sempre fui uma pessoa muito desconcentrada, não é comigo? Eu sempre fui muito desconcentrada. Eu tenho muita dificuldade em me focar. Uma pessoa está-me a contar uma coisa qualquer e eu desfoco. Mas, pá, não, pá, quando dou por mim estou com a Carol, sei lá, pá, em todo lado, menos no discurso que supostamente devia estar a ouvir, ou então não, depende da situação, não é? E eu às vezes penso se não estarei pelo menos próxima do déficit de atenção, porque eu sou muito desligada, muito despassarada, muito mais daquilo que eu queria, ou que se calhar dou a ver. Também pode ser isso. Às vezes posso parecer simplesmente parva, não é? Posso parecer simplesmente parva e não desatenta, em demasia. Pois é. Mas às vezes eu faço coisas que eu fico a pensar, caneco, mas como assim? Mas eu troco cenas, mesmo aqui no trabalho, não é só questões sem importância, é também coisas aqui no trabalho. Mas como é que eu tive este deslize? Tipo, olha, lá estás parva, Gina, mas é tão... Um dia que calho, eu venho contar um desses deslizes. Se calhar faço contando, parece sem importância. Nunca esta frase fez tão pouco sentido como agora. Nunca. Onde é que está a minha memória? Eu já há 10 anos atrás não achava que tivesse muita. Por isso é que eu escrevi aquilo, porque do que eu sei, eu tenho memória. Era o que faltava. Se eu sei, é porque tenho essa memória. Ok? Ok. Mas, pá, atualmente eu acho isto estúpido que se farta. Fui eu que escrevi esta porra. Isto é estúpido até dizer chega. Oh, encontrei aqui uma maneira gira para caraças de fazer histórias. Olá! Eu agora venho falar de sopa, porque o domingo passado eu não fiz sopa, não foi por falta de tempo, foi porque achei que é isso, eu tinha lá sopa e daria para esse dia, portanto para o próprio domingo e blá blá blá, e depois na segunda-feira também teria, se não azedasse, mas eu sabia que a sopa já tinha muitos dias e que era muito provável, blá, 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 então não fiz. Então na segunda-feira, quando eu cheguei do ginásio, eu senti muita falta da minha sopa, muita falta da minha sopa. Então na terça-feira, quando cheguei a casa, que não era dia de ginásio, eu fiz sopa. E o que é que eu fiz? Eu fiz uma daquelas sopas simplórias. Ai, agora tenho que tirar isto aqui para parar. Olá outra vez, portanto não é comigo, julgo eu, não é comigo. Portanto eu fiz uma sopa com couve-flor, maçã golden, alho, cebola, alho francês e 2 cenouras. Não é uma sopa muito simplesinha? É. Depois queres saber, está tão boa, foi um bocadinho mais grossa do que eu gosto, parece uma sopinha para bebê. Eu gosto um bocadinho mais ralinha, mas está maravilhosa, está tão boa, também tem alho, é verdade, sabe a alho, e depois como fiz uma quantidade menor, parece que o alho que eu pus e a cebola deu mais sabor, e também é certo que eu coloquei mais sal, e portanto o sal o que faz, essencialmente, é espevitar o sabor dos alimentos. É o que o sal faz, principalmente. E também espevita muito as especiarias. Pois. E também boa, vou desligar. Isto é que eu arranjei aqui um sistema. Está, mas espera, a caixa fica à frente. Paciência, não faz mal, eu vou continuar. Então, pois, é isso. Não sei se hoje vou comer sopa ou não. Não vou ao treino hoje, não. Portanto, não é? Eu autodispenso-me do treino hoje. Autodispenso-me. E até, mas isto assim não tem jeito nenhum. Pois é, eu pensava que a câmera não apanhava a caixa. E de certeza que este casal que acabou de passar também acha o mesmo que eu.
E de certeza que também ficou muito desolado agora com esta questão. Ah pá, então não era para apanhar a caixa, pá. Bom, então até já ou coisa assim. E resulta que vê-se a caixa, mas na primeira história não se vê nada da caixa, na segunda não fixei se vê a caixa ou não, e na terceira vê-se só um bocadinho de nada. Está um sistema muito agir, vou passar a usar mais vezes este sistema, porque estou muito mais à vontade, mãos livres e não sei o quê. E hoje ainda não usei ali o meu, não é tripé, mas é fixador, pá, aquela coisa onde eu ponho o telemóvel, não é o telemóvel, ai que horror, não é telemóvel, é telefone. E então é assim, e não sei se hoje ainda cá venho, também não sei se vou comer sopa, eu sei que não vou treinar, não sei se o Luís vai treinar ou não, ele ainda não chegou, não sei se ele for treinar eu vou fazer como fizemos da outra vez, fico lá, no ginásio dele, aliás no ginásio que ele frequenta, enquanto ele faz o seu treino, pois, enquanto ele faz o seu treino, e tipo isso assim. E eu fico lá a mexer no meu telefone e provavelmente a editar cenas ou fazer histórias, se calhar, não sei, depois logo vejo. Da outra vez que lá estive, fiz algumas histórias, sim, depois fiz, estou-me agora a lembrar, não muitas, e foram todas mudas. Não sei se foram todas mudas, mas pelo menos foram algumas mudas. E editei vídeos, foi isso. Editei alguns vídeos. Tratei de outras coisas, de fotos e assim. E agora vou ali, já venho, ou então se calhar já não venho cá. Hoje, claro. A propósito, claro. Pode ser que chegue de dia a casa. Temos mais um mês para os dias serem maiores. Aliás, não é os dias, é o número de horas de luz serem mais. Ser maior, aliás, e depois começa a decrescer. É uma tristeza, é que chega ao verão e começam os dias a diminuir. Isto está tudo trocado. É mesmo assim, é para ficar equilibrado. É isso, é para ficar equilibrado, puxa daqui, puxa dali. E esta é só mais uma vez que eu estou a expor o mesmo assunto. É que eu acho este assunto espetacular. É espetacular que o inverno puxa o verão e o verão puxa o inverno, porque quando chega o horário de verão, aliás, quando passa o solstício de verão, a gente vai para verão, mas os dias começam a diminuir. Quando chega o inverno, é o contrário. E eu fiquei com comichão aqui mesmo no último momento e não resisti. E é assim, e agora é que me vou. Então tiraram umas letras, tinha aqui umas letras, uma mensagem. Pois cá estou eu, no Atlético Clube de Lisboa, outra vez, numa casa de banho pública, outra vez, a fazer histórias. Da outra vez não vim aqui mesmo ao campo. Aí. Tenho então aqui atrás de mim as bancadas, que é onde eu posso ser treinadora, eu que percebo a brava disto, eu posso ser treinadora aqui. São agora 8 horas, está ali o placar, dizendo as horas. Fui rever, porque agora temos ali um avião. Fui rever porque não fosse aquilo ser os 00, 00 e depois, pronto, o outro placar. E o placar com o resultado. Preparado para dar o resultado. Eu sabia que eu ia conseguir dizer isto como deve de ser. Ou que sinta que é como deve de ser. Então pronto, olha. Conheço alguns estádios, sim. E portanto este é mais um. Conheço alguns estádios, é do tempo em que o Rico Filho jogava futebol, júnior, e pronto, ia fazer os seus jogos e a gente ia com ele, que ele era júnior.
Era muito júnior. Então a gente também ia.